Bom dia, um feliz dia. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio. Vamos aí estudar e meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando Guilherme Miller e a Bíblia. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriram aí a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller foi um instrumento de Deus ao redescobrir a verdade sobre como será a volta de Cristo. Ele estudou a palavra de Deus, as Escrituras, descobriu um Cristo que o amava mais do que ele poderia imaginar. E você também leia a palavra de Deus, e você reflita na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, para que você descubra que Deus também te ama e Ele quer te salvar. Não é isso? Ele quer que você ganhe o seu galardão da vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Guilherme Miller começou a ler aí Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem e comparou aí verso com verso, e ele permitiu que a Bíblia se explicasse. É o que nós devemos fazer, cada um de nós. Bom, a lição para a gente ler alguns textos de Isaías 28, 9 a 10, Provérbios 8, verso 8 e 9, João 16, verso 13, 2 Pedro 1, 19 e 21. Que princípios de interpretação da Bíblia nós vemos nessa passagem? Se a gente ler aí Isaías 28, esse é um capítulo bastante conhecido, 28, verso 9 e 10, ele diz o seguinte: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra e sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então a palavra de Deus nos diz que para que a gente possa entender a palavra de Deus, nós temos que buscar um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Então, se você quer estudar um tema como o amor de Cristo, você precisa olhar, né, e olhar todos os versículos, né, que podem estar do Gênesis ao Apocalipse, e estudar sobre esse tema do amor de Cristo. Se você quer estudar sobre a volta de Cristo, você também deve buscar todos os textos, os versículos que falam de Gênesis, Apocalipse sobre essa volta de Cristo, para que você tenha uma compreensão e não tire, né, conclusões que não são, e tire o que você está interpretando, o que você está lendo fora do contexto. Não é isso? Por isso que é importante nós buscarmos um pouco ali e um pouco ali, um pouco aqui e um pouco ali. Vamos ver também em João, capítulo 16, verso 13, ele fala o seguinte, João 16, verso 13, ele fala assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo de Deus é que nos mostra a verdade. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, vamos interpretá-la, devemos buscar a unção do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar, né, para que possamos entender e compreender a mensagem que Deus deixou para cada um de nós. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz ao entendimento, né? Como nós falamos lá, devemos procurar um pouco aqui, um pouco ali, não é isso? Mas a própria palavra de Deus, né, é a fonte da interpretação. Guilherme Miller, ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido,
Você tem procurado a verdade na palavra de Deus? Não? Então esse é o momento de você procurar. Ore a Deus, olhe o Espírito Santo de Deus para que Ele te mostre a verdade, te ajude a entender a verdade contida dentro da palavra de Deus. E que ela seja um tesouro, assim como foi para Guilherme Miller. E ele foi compensado, que você também possa ser compensado. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava aí outras passagens bíblicas. Amém. Vocês peçam a unção do Espírito Santo para que eles capacitem e te mostrem a verdade, não é isso? Ao examinar as profecias da palavra de Deus. Bom, a lição pede para a gente ler também Daniel 1, verso 17, Daniel 2, 45, 1 Pedro 10, verso 10 e 11, Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 3. Vamos ler Apocalipse. Aqui diz o que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 3, e fala o seguinte, revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, essa revelação de Cristo Jesus é para que os seus servos entendam a sua palavra, e o anjo notificou a João, e João transmitiu essa palavra, né, através da palavra de Deus, para que os seus servos pudessem ver, né, ao ler a verdade. E mais, e o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Então, tudo o que João viu, ele atestou na palavra de Deus. E é nela que você deve buscar essa verdade através do Espírito Santo de Deus. E ele continua: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui, que você seja um bem-aventurado, que você leia a palavra de Deus, né? Que você ouça e guardem o que lá está escrito, a verdade, que o tempo está próximo, a volta de Cristo está próxima, e esse é o tempo de preparação, como nós falamos. Então devemos aí buscar entender o sentido da palavra de Deus. Deus revela, né, a verdade e nos ajuda a entendê-la. Os símbolos da profecia são esclarecidos pela própria palavra de Deus, né? Como nós vimos aqui, os símbolos do livro do profético não estão fechados em mistério. Deus nos deu a sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Guilherme Miller entendeu que a profecia era seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. As bestas representam reis ou reinos. Você pode ver isso em Daniel 7, 17 e 23. O vento representa a destruição. Jeremias 49, 36. A água representa povos ou nações. Apocalipse 17, verso 15. A mulher representa a igreja. Jeremias 6, verso 2. Efésios 5, 22 a 32. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia profético equivale a um ano literal. Você pode ver em Números 14, 34, Ezequiel 4, verso 6. Quando Miller aplicou esses princípios de interpretação, ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. Então, devemos ter cuidado ao interpretar à luz da palavra de Deus com o Espírito Santo, entender que a sua palavra diz que o retorno de Cristo, né, ele fala em sua palavra
que ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar. Mas ele diz que nós temos que estar preparados, porque ele vai voltar. Assim como um ladrão entra na sua casa sem te avisar, né, para te roubar, assim Jesus Cristo vai voltar sem avisar. Nem o dia, nem a hora a gente não sabe, mas esse é o dia de estar preparado, de estar se preparando para o seu retorno, para a sua volta, para que a gente não seja enganado por qualquer um que tente se passar pelo próprio Cristo, porque vai ter isso, e nós temos que estar preparados para não sermos enganados. Lembre-se, Jesus, quando vier nas nuvens dos céus, ele não vai pisar nessa terra. A sua própria palavra diz que os anjos virão e recolherão aí os fiéis adoradores do Senhor, para subirem junto ao céu. Fique atento a isso, estude, medite na palavra de Deus, ore para que o Espírito Santo te mostre a verdade, para que você não seja enganado. Que Deus te abençoe e te dê uma terça-feira abençoada, é meu desejo, minha oração. Amém.